Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Um bom dia a todos, com Jesus e com Maria. Que tenhamos um dia cheio, plenamente transbordante da graça de Deus, porque hoje é o dia do Senhor. É o dia que o ressurreto ressuscitou, a pedra rolou e ele saiu completamente glorioso para nos mostrar que ele é o vencedor da morte. E com ele todos nós também venceremos. Sairemos dos túmulos da morte eterna, iremos gozar da vida eterna, porém, junto dele, plugado nele, ligado a ele, na glória eterna. E sendo o dia do Senhor, é o dia que nós, como cristãos católicos, devemos, não por obrigação, mas por amor, pensar mais nele, falar mais com ele, buscá-lo na Eucaristia, buscá-lo na Santa Missa, que é a rainha das orações, mais alto grau da nossa espiritualidade católica, apostólica, romana, mariana, é a Santa e a Sagrada Missa. E quando nós saímos da missa, no dia a dia da semana, nós somos missionários. Levamos aquilo que nós vivemos, que comungamos na palavra, no próprio pão eucarístico, que é o próprio corpo e sangue de Jesus, e toda a sua divindade, nós saímos distribuindo como que fraternalmente, sorridentes, acolhedores, caridosos, caritativos, levando a todos e indo a todos que pudermos, que necessitam de uma palavra, que necessitam de alegria, que necessitam de quebrar a solidão com alguém que literalmente, verdadeiramente é cristão, porque esta é a missão e o apostolado de Jesus. Ele formou os apóstolos e formou discípulos exatamente para dar continuidade até os fins dos tempos, para todos aquilo que ele fazia com toda familiaridade, com toda simplicidade, com toda espontaneidade e de todo o coração. Ele deu tudo que ele pôde, ele deu o tempo dele, ele deu a juventude dele, ele se deu a todos que precisavam, todos aqueles que o tocavam, que o pediam, que o suplicavam. E por fim ele deu a vida. Ele deu a vida e continua preparando para cada um de nós um lugar onde nós iremos morar. Esse lugar é o próprio céu, é o próprio Éden, é a Jerusalém Celeste. Como diz numa música, ruas de ouro, mar de cristal, né? Assim é a cidade celeste. É a beleza plena, é a alegria eterna, é a paz completa e, acima de tudo, uma santidade que se respira. Assim é o céu, porque o céu é o próprio Deus, é o próprio absoluto, é o próprio Rei, Senhor, é a própria bondade, o próprio amor. Deus é tudo isso e muito mais. Oxalá pudéssemos conhecer um pouquinho mais de Deus,
Se conhecesses um pouquinho mais de Deus, deste Deus, creio que nós ansiaríamos pela morte corporal, para irmos ao encontro dele em nossas almas. Creio que se nós o conhecêssemos e fizéssemos uma experiência profunda com ele, este mundo perderia completamente seu sentido. A força gravitacional da Terra não nos seguraria mais, nós nos soltaríamos dessa força e, como um balão que sobe, iríamos também subir, atraídos pela força gravitacional do coração deste Deus que tanto nos ama, que nos ama exageradamente. Este Deus que sofre por nós, se alegra por nós, que vive por nós, que está sempre nos ajudando, está sempre nos concedendo graça, sempre cumprindo-a durante todo esse percurso desse novo tempo do cristianismo. Ele vive nos ajudando, caminhando conosco, apontando o caminho, mostrando-nos o jeito certo de ser e de viver, cristificando-nos com suas palavras, com seu olhar, com seu acolhimento, com seu amor. Deus é assim. E eu fico assim, encabulado, pensando como e por que as pessoas não conseguem enxergá-lo, ouvi-lo, tocá-lo ou experimentá-lo nos seus corações. Se ele é tão real, se tudo aquilo que existe foi feito para ele, pelo Pai, pelo Espírito Santo, que verdadeiramente todo o sistema, todo o funcionamento do universo é algo como um brinquedo dele, porque ele é capaz de ir muito além de tudo isso que nós vemos. Todos os sistemas solares que existem além do nosso, toda a perfeição e equilíbrio da natureza, toda a magia da natureza, toda a questão das formas, das cores, dos odores, dos sabores, tudo isso veio dele para nos garantir alegria, vida em abundância, sem contar o lado espiritual, o lado que a fé que ele nos deu, nos leva a viver e experimentar. É por isso que nada mais do que a fé devemos pedi-lo. A fé é a porta que se abre para Deus, para irmos a Deus. É a fé. É pela fé que Deus vem até nós. É pela nossa fé que iremos nos salvar, iremos permanecer na eternidade. É pela fé. Ele mesmo dizia para aqueles que eram curados simplesmente por um toque no tecido de suas roupagens: vai em paz porque tua fé te curou. Mas a nossa fé tem que estar não no piloto automático de um avião ou do piloto humano de um avião, de um Boeing que transporta 500 pessoas, não no comandante de um navio, de um cruzeiro, não no motorista de um ônibus, porque temos muito mais fé muitas vezes nessas pessoas que estão responsáveis pelas nossas vidas, a mão do médico que nos opera, que nos faz adormecer com anestesia. Estamos nas mãos, nós acreditamos e confiamos muito mais nesses seres humanos do que naquele que verdadeiramente merece a nossa confiança absoluta e total.
Confiamos no cozinheiro, na comida que nós não vemos que ele faz e traz à nossa mesa, poderia estar envenenado. O motorista do ônibus que viajamos longamente poderia dormir no volante. O avião poderia cair e por aí afora. As pessoas poderiam nos trair de forma cruel, mas nós acreditamos, confiamos. E quando se diz respeito a Deus, nós não temos essa larga confiança que temos naqueles que estão próximos de nós, exercendo papéis e trabalhos dos quais nós estamos nas mãos deles. E isso é um dos fatores que mais causam, que é danoso ao Senhor. Assim como ele apareceu para Santa Faustina todo ferido, todo desfigurado pelas machucaduras cruéis que o pecado lhes causou, ele, quando Santa Faustina chora e diz, Senhor, quanta dor, ele diz, a minha dor não é a que você está vendo no meu corporalmente, mas é a dor da desconfiança das almas, que verdadeiramente não deposito em mim a confiança, a credibilidade. Porque aquele que confia em mim, que acredita em mim, alegra meu coração e me faz conceder favores dos mais impossíveis por essa confiança, porque eu não quero trair aqueles que me amam de verdade, por isso me confiam tanto. E nós precisamos pedir muito ao Senhor, dentro da missa, nas nossas orações pessoais, no desenrolar de um terço, na leitura da palavra, da Bíblia, de algum versículo, iniciar e concluir pedindo, Senhor, aumenta minha fé, eu creio, mas aumenta minha fé. Porque a nossa fé deve ser por mim trabalhada, por nós trabalhada. Deus nos dá a devida fé, pequena, minúscula, quase que como uma semente. Ele mesmo disse, se alguém tiver uma fé do tamanho da semente ou mostarda, que é a menor das sementes, ele pedirá tantas coisas e obterá respostas. Agora, quem se encarrega de aumentar a nossa fé, a nossa parte é orar insistentemente, pedir constantemente, ininterruptamente, porque a fé é a porta para todos os outros dons. A fé é a porta para todos os outros dons. Ela acompanha a perseverança, ela acompanha a esperança, ela nos leva à caridade. É pela fé em Jesus que nós obtemos a salvação eterna. A palavra nos confirma isso. Por isso é preciso desplugar nossa fé em coisas e pessoas, em dinheiro, numa aposentadoria, num determinado médico famoso, num determinado remédio, num determinado namorado ou amigo. Devemos canalizar nossa fé inteiramente em Jesus, o Filho de Deus histórico, que a palavra de Deus vem confirmar, provar sobre a sua existência, os lugares santos por onde ele passou. Nada disso é invenção. Os milagres que aconteceram foram escritos e confirmados por todos os evangelistas. A palavra de Deus não mente. Ela tem a durabilidade de milênios. E ela nos conta os episódios pequenos, porque, como diz João no seu epílogo,
Ele diz, se eu escrevesse tudo aquilo que Jesus fez e falou, penso que os livros do mundo inteiro não caberia, porque ele fez muito além daquilo que está escrito. Ele falou muito além daquilo que está escrito. Ele fez milagres muito além de tudo que está. Aqueles são simplesmente alguns exemplos. Ele fez, faz e fará, sempre está fazendo os grandes milagres. A perseverança de muitas pessoas na fé é exatamente pelo cumprimento das promessas de Deus em retribuir aos que confiam nele aquilo que nós necessitamos. Aqueles que vivem da providência de Deus sabem disso. Eu tenho provas suficientes da providência de Deus desde quando eu o conheci há 32 anos atrás até hoje. Nunca nada me faltou. Tudo que eu pedi a Ele, Ele me concedeu através das mãos humanas dos meus irmãos. E são coisas fantásticas e fabulosas. De várias formas, Deus vem me ajudar e me dar as mãos e nunca deixar que eu passe privações, porque Ele sabe que eu me entreguei inteiramente a Ele. Meu corpo é todo dele. Minha alma tem a estampa dele em toda a extensão da minha alma, de Jesus de misericórdia. A Virgem Maria tem um lugar especial junto a Jesus no altar do meu coração. O meu coração tem imprimidos as digitais de Jesus, porque Ele toca meu coração, porque eu sempre estou oferecendo meu coração a Ele. Dentro dos meus conceitos e a minha capacidade de imaginar, de contemplar, conheço de cor o olhar de Jesus, o sorriso sem sorrir de Jesus, um olhar de confiança, um rosto sorridente que nos enche, que me enche de confiança, as mãos sempre chagadas e os pés, porque estarão chagadas eternamente, são indeléveis essas chagas, exatamente para estar sempre provando-nos que é Ele e nos curando através de suas chagas. Conheço de cor o timbre da voz dele, porque eu já o ouvi muitas vezes me respondendo, não perguntas, porque Deus é inquestionável, mas nos diálogos amorosos com Ele. E assim por diante, a familiaridade que tenho com Deus é uma familiaridade de intimidade, de uma amizade pura, que nunca me sinto solitário, nunca sinto solidão e nunca me sinto só, ao contrário. Eu busco Ele na solidão interior, na solidão exterior. Eu busco na cama quando deito. Minhas últimas palavras é com o meu amado. O odor de Jesus, a textura das vestes de Jesus, a sensibilidade de Jesus, o amor manifestado no olhar, nas mãos estendidas, para aquelas ovelhinhas que balem, como que chamando por Ele. Ele escuta todas as vozes que chegam às portas do céu, mas Ele se apressa em escutar aquela que fala mais alto, grita mais alto, que põe em relevo a sua voz, a voz chamando por Ele, como Bartimeu no meio da multidão.
Ele parou porque ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus continuou. A multidão o envolvia e era um barulho de vozes contínuo e alto. Ele gritou mais alto ainda e Jesus parou e disse: Fala para que ele venha até a mim. E ele foi, era cego de nascença, passou pela multidão e sabia a direção que ele estava indo e para onde ele estava indo, porque ele não precisava enxergar. A luz interior da fé transportou Bartimeu da beira do caminho até aproximar o próprio coração que acreditava e confiava ao coração acelerado de amor de Jesus por nós e principalmente por ele naquele momento que teve a ousadia de não obedecer àqueles que diziam calai-vos, porque não grite. Ele gritava mais alto, porque ele sabia em quem ele chamava e em quem ele colocaria a esperança de ver o que ele nunca viu. E o primeiro objeto, vamos dizer, primeira coisa que ele viu primeiro o rosto de Jesus luminoso diante dele, com um olhar de muito amor, dizendo: a tua fé te curou. E aquele rosto, o rosto do Filho de Deus, foi como o sol que iluminou pela primeira vez a noite escura daquele olhar sem retinas e que nasceu, era congênito, nasceu cego. Voltou a ver, mas não voltou para casa gritando, não saiu gritando que enxergava, mas ele foi seguindo Jesus pelo caminho, porque se Jesus devolveu para ele a visão, ele tinha muito mais do que a visão carnal, ele buscava em Jesus a visão da fé, de uma fé sólida, sóbria, expectante, carismática, viva. E foi seguindo Jesus, porque sabia que com Jesus ele teria grandes lucros. Ele não precisava esmolar-se mais nas portas da cidade, sentado à beira do caminho. E da mesma forma, meu irmão, eu te convido agora não a simplesmente falar, mas gritar o nome de Jesus. Não no grito dos lábios, saído pela garganta, mas um grito que vem do fundo do seu coração, um grito que vem da sua alma, um grito que vem da sua fé, dos labirintos da sua fé. Chamar Jesus não para que ele possa realizar em ti um milagre ou algo parecido, mas simplesmente porque o nome de Jesus pronunciado com fé é a maior oração. É uma oração que toca Jesus. O nome dele é uma oração. O nome dele pronunciado com fé traz o perdão, traz a alegria de viver, devolve o nosso estado original de santidade, semelhança a ele. Repetir o nome de Jesus, cantar o nome de Jesus, rezar o nome de Jesus é ter um sentido na vida, é ter uma companhia indispensável e inseparável, é ter a vida diante de si, é ter a segurança, é afugentar o medo, é tirar de perto de si as dúvidas. Estar perto de Jesus é encorajar-nos, é sermos ousados,
porque temos uma confiança em alguém em quem nós pomos a confiança e que de tudo e de todos é o maior, é o vencedor, é o Senhor dos senhores, é o Deus de todos os deuses que o homem criou. Ele é o absoluto, inexplicável, inexprimível. É o Filho de Deus. É aquele que vem tirar o pecado do mundo, do meu coração. É aquele que vem trazer em mim a minha santidade, que eu tanto preciso, no contato, na presença dele, no ir atrás dele, principalmente nas celebrações litúrgicas da Santa Missa. Se eu não tenho tempo, se eu não posso, mas que eu me esforce para, na hora que não tem missa, as igrejas celebram geralmente à noite ou muito de manhã, mas buscar a missa também pelos meios da TV e estar ali comungando a palavra e o próprio Jesus e dando preferência a uma Santa Missa e não um filme, uma novela, um jornal, alguma coisa que não traz nada, que traz simplesmente coisas inexistentes, fictícias, ou coisas criadas, ou mentiras, fantasias, enquanto que se eu estiver diante de uma missa, numa manhã, na tarde, à noite, plugado na TV, eu estou ali dentro, encarnado ali dentro. E ele fica muito feliz com essa minha presença, porque ele é um Deus amoroso. É um Deus que também, pela minha fidelidade, ou se eu for infiel, ele é fiel. Se eu não buscá-lo, ele sofre e tenta aproximar de mim, de alguma forma. Porque o sentido da vida de Jesus é me amar, é nos amar. Por isso, nós te pedimos ao Espírito Santo, Senhor, que é o amor, na plenitude da palavra, do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Nós te pedimos que, pela intercessão de vossa Santíssima Esposa, a Virgem Maria, o Senhor possa se derramar nos nossos corações, nos encantando com o Verbo encarnado, nos encantando com aquele que criou todas as coisas e nos ama acima de tudo. Queremos te pedir, Senhor, o amor real, verdadeiro, mesmo que eu nunca tenha experimentado o amor em minha vida. O amor deste mundo eu não quero. Eu quero um amor de Deus em mim para que eu possa amar os que não me amam, ou os que não sabem o que é o amor. Porque é na experiência de serem amados é que amarão, é que serão curados. Por isso, Senhor, dá-me o dom do amor, dá-me o dom de amar. Dá-me, Jesus, o talento do amor. Eu quero fazê-lo multiplicar. Eu quero amar sem medida, eu quero amar incondicionalmente, eu quero amar desmedidamente, não apenas os que me amam, mas, Senhor, ir além, vencer, Senhor, os obstáculos e ser ousado, quebrar todo o meu orgulho e toda espécie de timidez ou insegurança, e amar de verdade, declarar amor de verdade, não a uma pessoa específica, mas a todas as pessoas que eu encontrar e que comigo conviverem de alguma forma, manifestando no bom trato para com os outros,
no acolhimento com os outros, mesmo que não me acolham, mesmo que não retribua o meu cumprimento, o meu sorriso, não importa, não importa, porque, Senhor, é bom ser alegre, é bom ser feliz, é bom ser como Jesus, é bom ser um cristão, porque ser cristão é ser o amor que circula por aí, o amor que renova todas as coisas, é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que derrete os corações mais endurecidos. E eu te peço, Espírito Santo, venha me encantar cada vez mais com amor incondicional, com amor verdadeiro, com amor que não cobra, com amor que não é injusto, com amor que verdadeiramente está total no hino do capítulo 13 de Paulo, que eu ame, porque tu me amas, Senhor. E a única coisa que eu quero no resto dos meus dias de vida é ser o amor, ser o amor que vem de ti para os desamados deste mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e tenham um bom domingo e uma excelente semana com Jesus e com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.